você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem.
Meus queridos irmãos, é um prazer de novo, né, estar aqui com vocês. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja. E amanhã eu estarei lá nos Sementes de Luz. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Francisco. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nós damos as boas-vindas a todos que aqui estão, né, que vieram prestigiar a nossa Semana Espírita, que é uma realização da Aliança Municipal Espírita de Poços de Caldas. A Aliança Municipal Espírita de Poços de Caldas é eleita, né, tem um presidente, tesoureiro, secretário, a diretoria, mas ela é composta por membros de várias casas espíritas que são filiadas à AME e para executar as atividades que são propostas pelo SEM, que é o Conselho Espírita Municipal. O Conselho Espírita Municipal ele é formado pelo presidente e mais um representante das casas, de todas as casas adesas à AME. Nós temos 9 casas adesas à AME, então eles reúnem bimestralmente para divulgar suas atividades, para planejar as atividades, né? Além das atividades normais que cada casa tem, atividades que a AME possa realizar em conjunto com todas as casas, né? Com os trabalhadores das casas. Nossa Semana Espírita, então, ela acontece com palestras nas casas adesas, com representantes de uma casa falando na outra, para dar oportunidade de nós conhecermos os demais trabalhadores, né? E reencontrarmos aqueles que nós já convivemos nas outras casas espíritas. É uma alegria ver que essa semana é um sucesso, que todas as casas estão prestigiando, né? Todas as palestras, tem representantes de todas as casas, tem os trabalhadores, os frequentadores de todas as casas. Então é uma alegria para nós ver que realmente esse evento está cumprindo o seu objetivo, que é a união das casas espíritas, né, a união dos trabalhadores espíritas para dinamizar o movimento espírita para que a gente possa trabalhar mais e melhor em prol da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Agradecemos a presença de todos, agradecemos as casas, a direção das casas que divulga, que convida, né, que se empenha para estar aqui nas palestras, e vamos passar então a palavra agora para a casa que nos recebe, o grupo da Fraternidade Irmã Narcisa, para que eles deem andamento ao evento. Gente, boa noite. Boa noite. A casa é pequena, mas o coração é grande, viu, gente? Aqui a gente recebe com carinho, com fraternidade. Então sejam todos muito bem-vindos. São carinhas que a gente vê e que a gente fica muito contente, né, de receber todo mundo, viu? A gente quer agradecer, né, pela presença de todos. Lembrando que a nossa casa tem nossas atividades, né? Nós temos estudo do Oeste, segunda-feira, temos aqui a nossa reunião na terça, toda terça-feira, com evangelização, né? Quarta-feira nós temos visita aos doentes,
Então, se tem algum doente, alguém que não possa vir ao centro, nós vamos até os lares, independente da religião, né? Nós adaptamos a religião da pessoa, vamos fazer o passe, a prece, o acolhimento, né? E, então são nossas atividades, reunião mediúnica, né? Nós temos também a nossa reunião mediúnica. Então são essas atividades da casa. E a gente aqui prima muito, nós temos aqui o PTP, que são ambientes espiritualizados. Então a gente divulga muito entre nós esse PTP, que são aonde já foi falado em outra ocasião, acho que na Semana Espírita mesmo foi falado, mas aonde quer que a gente esteja, a gente faça aquele ambiente espiritualizante, onde quer que a gente esteja. Então é muito importante aqui para todos nós, os trabalhadores, os frequentadores, que faça esse ambiente espiritualizante onde quer que esteja, né? É o nosso objetivo, né? A fraternidade e esse ambiente onde a gente possa levar um pouquinho da palavra, um pouquinho do evangelho, um pouquinho do acolhimento, né? Então esse é o nosso objetivo e a gente sabe que é o objetivo de todas as casas, de todos nós, né? Então seja muito bem-vindo, agradeço. Eu sei que está todo mundo apertadinho, mas é uma alegria, viu? Está todos aqui, viu? Obrigada. A Helene vai fazer a leitura para nós. Boa noite a todos. Reiterando, muito obrigada pela presença. Do livro Filha de Deus, de Valdo de Joana de Martins. Um recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar com ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites, onde se sente, se fala, se ouve Deus. E se o seu amor estar mais próximo, é mais envolvente. Assim seja. Vamos nesses instantes, então, com os nossos pensamentos serenados, conectados aos espíritos amigos, protetores, aos mentores que nos ajudam, que nos intuem, transbordar o nosso coração de gratidão e alegria por podermos estar aqui ouvindo mais uma vez as palavras de Jesus. Que possamos, nesses instantes, através do nosso recanto seguro, lembrarmos da palavra de Jesus que nos pede para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orar ao Pai que está no céu. Vamos dizer a Narcisa, querida amiga, companheira, mentora dessa casa, que esteja conosco durante toda essa noite, que ampare a nossa querida amiga palestrante e que nós possamos emanar dos nossos pensamentos de alegria, de amizade, e que possamos estar todos abertos com o coração bem receptivos à lição dessa noite. Obrigado, Jesus, pelo carinho, pela amizade e principalmente, Jesus, por mais essa noite de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja.
Boa noite a todos. Que coisa boa estar de volta, gente. E eu acho que a Semana Espírita cumpre bem o papel dela, porque aqui eu estou vendo tanta gente que eu não via há tanto tempo, né? E poder abraçar todo mundo. Eu acho que esse é o papel fundamental da doutrina espírita. A doutrina que nos une e que nos faz mais fraternos. E eu lembro sempre que aqui a gente chega sempre sorrindo, né? E é assim mesmo tem que ser a doutrina espírita, porque o trabalho do Cristo tem que ser sorrindo. A gente não pode considerar o preso e chegar com ele triste, apinhado. Ai meu Deus, passei o dia inteiro no trabalho, ainda tem que ir no centro. Graças a Deus ainda tem no centro para aliviar um tiquinho, né? Senão fica difícil, né? Graças a Deus ainda tem. E hoje, o tema dessa Semana Espírita está muito propício, principalmente depois da prece da nossa amiga Angélica aqui, né? O pensamento. Como é que será que anda o nosso pensamento? Se eu olhar para você, qual foi o primeiro homem na sua vida que você teve um pensamento diferente, que te passou um pensamento? Para mim, é uma imagem de Jesus, sei lá. Não, essa imagem de Jesus vem depois. Nós somos a Luísa ali, coisa boa. Você fala no dia de hoje? Não. Na sua vida, qual foi o primeiro homem que você fala assim, o pensamento dele me acompanhou? Chico, mas esse já era bem maduro. Chico, pequeno, meu pai. Seu pai, o que você lembra dele? O que ele trouxe para você? Meu pai trouxe tanta coisa para mim que é até emocionante falar, porque eu sou a única filha dele, né? Então era aquele homem que chegava do trabalho, sentava no chão, brincava com a gente, às vezes minha mãe canhetando, por causa que fazia bagunça, mas ele me acompanha até hoje, graças a Deus, me ensinou a vida, Coisa boa, me ensinou a ser honesta, a trabalhar, lutar por aquilo que eu queria. Esse era o pensamento dele e ele fotografou isso para você durante Me uma vida passou inteira. isso através do exemplo. Que coisa boa. Olha só para você ver, eu volto nessa casa hoje, você está emocionado, você imagina a minha emoção. O meu pai desencarnou, tinha 3 anos. E a pessoa que ficou nessa casa muito tempo, o irmão mais velho do meu pai, que eu sou Aureliano. Então, o meu tio mais velho. E foi o último também que desencarnou com a gente. Então, todos nós temos um momento que nós temos o pensamento de alguém que, de alguma forma, retrata para nós uma vida, retrata para nós uma caminhada e nos dá um rumo para seguir, não é? E assim a doutrina espírita para nós, que vai nos esclarecendo como é que essas formas, pensamentos vão se desenhando. É assim? Se eu perguntar para outra pessoa, pode ser que não tenha sido o pai a grande influência, mas vai ter outra pessoa que o pensamento a ajudou. Quer dizer, o pensamento precede todas as coisas nossas. Né? Hoje eu não posso falar muito não, que a casa está bem cheia, o calor está bem grande. Né? Vou falar só um tiquinho, que eu nem gosto de falar, mas hoje eu estou tão chique, eu tenho alguém que passa o slide, nem preciso ficar voltando assim para olhar, né, Margarete? Atrapalhar com os slides também, que isso acontece, né, sempre. Então, se a gente for pensar o pensamento, na definição de Joana de Ângeles, o homem pode ser considerado pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. E é essa a nossa conversa hoje. Como é que a gente está exteriorizando esse pensamento nosso? Será que é só através da palavra? Não quer atrapalhar. Fica mais ali e é pra cá que é melhor. melhor. Eu posso ficar? Aí, beleza. Eu só que de vez em quando eu só tenho que andar porque o joelhinho ainda está meio Não, é só complicado. Aqui tá um? Assim? Tá ótimo. Pra mim é melhor. Se eu sair daqui, vocês falam comigo. Eu vou tampar um tiquinho. Mas eu não vou tampar os outros aqui no... É que eu pego a slide também. É. Pego você o slide. Tá ótimo, tá ótimo. Eu não atrapalho os outros também. O melhor que tem é um slide, entendeu? Isso aí. Isso é mais importante. A mente é o espelho da vida em toda parte. A Joana disse como é que é o pensamento, o homem é o que vai na sua mente. E Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte. Às vezes a gente pensa assim, não, eu só pensei, nem falei, né? As crianças principalmente, mas eu não falei nada. Então eu não fiz nada de errado, não pequei, né? Não pequei, não falei, não pequei.
né? Eu, por exemplo, se eu ficar muda, as mães vão continuar falando do mesmo jeito, então vai todo mundo saber o que eu estou pensando. Mas vamos ver como é que é isso. A natureza da mente, se a gente for olhar como as definições, como a filosofia traz para nós, eu vou chegar um pouquinho para cá só para eu me orientar aqui, tá? Monismo. O que é o monismo da filosofia? Todo mundo deriva do mesmo lugar, de um princípio, né? E todo mundo vai voltar por esse mesmo princípio. Então todo mundo seria a mesma coisa, uma coisa única, somente. O dualismo, eu falei estudando, hoje foi mais que eu peguei essa apresentação na férias. O dualismo é mais estranho ainda, né? Porque ele considera o corpo e a mente duas coisas separadas. E o bifenomenalismo, né? Esse é mais difícil ainda, porque ele acha que tudo é separado e não tem nada a ver o corpo com a mente, tudo isso é separado. E a doutrina espírita? O que a doutrina espírita fala para nós da nossa mente? Amigo, mais um. O ser humano é todo um universo miniaturizado, cujos elementos que a constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. Por isso mesmo, não é possível dissociar-se a mente do corpo e vice-versa, o que equivale a dizer o espírito da matéria. E mesmo se a gente for pensar na inteligência divina que nos criou pelo pensamento, ele não colocaria nada em nós que não fosse um conjunto, que não tivesse uma função conjunta. Porque a nossa mente não vai funcionar sem o nosso corpo sem a nossa mente. A mesma coisa a gente vai ver como é que o nosso espírito funciona. Como é que ele se comunica com esse corpo. Nós temos o desejo, que é a primeira coisa. Que são as primeiras coisas que a gente tem, desejos, que as crianças manifestam, o desejo de comer. Eu estava numa palestra com um autista lá na PAI, eu cheguei para ele, você está com fome? Ele falou assim, eu não tenho fome, eu tenho desejo. A minha mãe nunca me deixou faltar comida, mas eu tenho desejo. Eu falei, tá bom, você está desejando alguma coisa? Um churrasquinho lá da rua, mas minha mãe não deixa. Eu falei, não tá bom. Então, quer dizer, nós temos o desejo e temos a imaginação, que é o nosso poder criativo. Para e passo, nós temos a nossa inteligência, que vai se desenvolvendo à medida que a gente propicia que ela desenvolva. Todos nós temos a inteligência, temos o desejo. Agora, como que nós vamos lidar com isso no dia a dia, como nós vamos direcionar isso, é que é uma outra questão. E temos uma coisa muito importante, que é a memória. A gente pensa que não, mas que grava lá atrás e a gente acaba trazendo isso no nosso dia a dia, muitas vezes quando não precisa. Né? Às vezes, eu lembro que na palestra do ano passado, a gente falou assim, que quando a gente guarda uma fotografia, quer dizer, a pessoa fez o bem pra gente a vida inteira. Aí hoje ela pisou no meu pé, eu fiz a cara feia, ela fez uma cara feia pra mim, eu vou guardar essa cara feia, em vez de todas as caras bonitinhas que ela fez antes. Então a memória também é muito importante. Agora, o que vai domar tudo isso? O que vai, como é que fala, fazer a nossa fotografia? A nossa vontade. É aquilo que vai no nosso coração, que vai impulsionar os nossos pensamentos, que vai direcionar a nossa inteligência, que vai direcionar os nossos desejos e vai fazer com que a nossa memória atue a nosso favor. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governa todos os setores da ação mental. Então muitas vezes a gente começa assim, eu fiz isso, mas eu não queria, é mesmo? Tem certeza que você não queria? O que você fez? Por quê? Porque a gente deixou que o nosso impulso precedesse a nossa vontade. A gente deixou que o impulso saísse, em vez da gente domar a nossa vontade. A gente está numa casa, gostei muito da prece, muito da fala inicial da nossa amiga que nos recebeu. Por quê? A gente está numa casa espírita que é fácil ser espírita, né? Eu sempre falava isso, né? Com as nossas crianças na evangelização. É fácil ser espírita aqui dentro. Como é que eu sou espírita lá fora? Como é que eu crio um ambiente espírita onde eu estou?
Nós já temos profundidade, nós já temos conhecimento e estrutura para isso, né? E o pensamento parece uma coisa, lembra dessa musiquinha? Parece uma coisa tola, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Olha o perigo. Vamos dar asa a esses pensamentos? De vez em quando precisamos sim. Precisamos olhar, aliás, de vez em sempre, né? Quando a gente começa a ficar triste demais, com uma doença, com alguma coisa. Ah, eu estou aqui numa casa pequenininha que está abafada, mas eu estou vendo tanta gente que eu não via há muito tempo. Eu estou tão perto de gente que eu gosto tanto e que eu não posso ter contato diariamente. Eu estou aqui numa casa que foi toda preparada para me receber. Todas as paredes aqui, a espiritualidade preparou antes, encheu de amor, de carinho, para eu estar aqui. Então, como é que eu estou usando esse pensamento? Ele voou para um lado que a minha vontade direcionou. Porque a minha vontade está em Jesus, que todos os dias está comigo. Então, se eu estou aqui dentro do serviço dele, eu estou muito feliz. E quando eu saio na rua, que eu encontro o outro, e eu consigo, assim, olha, você me pisou no pé ontem, entendeu? Deixou mais tarde no serviço por sua culpa, eu estou fazendo seu serviço, que era seu, né? E a gente consegue estar lá e falar assim, nossa, mas eu aprendi mais um pouquinho do serviço que ele deixou, eu acho que eu estou um profissional melhor. Aí a gente para e olha e fala assim, Jesus realmente tem razão. Porque eu posso escolher, de acordo com a minha vontade, eu posso escolher ficar bem ou ficar ruim, diante do mesmo fato. Assim o pensamento. A eletricidade é energia dinâmica, não é isso? Agora eu estava vindo para cá, estava tendo alguns relâmpagos. Energia elétrica, que vai para tudo quanto é lugar. O magnetismo é energia estática. Por quê? Porque a gente direciona. Está ali naquele momento. O pensamento é força eletromagnética. Então, quer dizer, ele se expande para todos os lados e eu posso direcioná-lo e ainda, como é que fala, potencializá-lo da forma que eu desejar, que o meu coração desejar. O pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Na hora que eu li isso do Emmanuel, eu falei, gente, isso dá praticamente um código de vida para nós, um código de conduta para nós, não é? Como é que eu vou direcionar, como é que eu vou desenhar as minhas afinidades? Porque a gente nasce com algumas coisas, a gente tem alguns instintos que vão se amadurecendo, vão se melhorando, é o que nos faz diferente dos nossos amiguinhos animais. E a gente vai desenhando esse mundo que a gente quer viver de acordo com o quê? De acordo com o que a gente está aperfeiçoando o nosso coração, os nossos sentimentos. Como é que a gente está direcionando tudo isso? Tá, Luiz Margarete, eu esqueci de envelope com a minha... Vê se acha no celular, por favor, um texto do português lá, pensamento. Eu falei, eu imprimi para poder ler e lá em casa. Esqueci. Para variar, né? Os espíritos atuam sobre o fluido espiritual, não manipulando como a gente faz com os gases, mas empregando o pensamento à vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. O que é isso? Nós somos espíritos. A nossa mão desenha e faz uma série de coisas. Para os espíritos, o nosso retrato, o nosso pensamento é onde eles vão agir, onde eles vão trabalhar. E como eles não têm mais o corpo físico, os espíritos desencarnados agora, eles atuam com o pensamento, com o sentimento e o pensamento. Mais um. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Como que eu vou atrair as minhas companhias, né? Como diz a doutrina espírita, digo que pensas que eu te direi com quem andas. Que companhia que eu vou trazer para mim?
E achei o desenho muito significativo, a formiga levantando um toquinho ali. Quer dizer, a gente pensa numa força enorme. Olha, eu estou cansada, mas eu vou trabalhar mais um pouquinho, porque ela na casa está precisando, está falando disso, daquilo. Será que eu não posso ter essa força enorme para tirar a tristeza do meu coração e colocar alegria? Será que eu não posso ter essa força enorme para me autotransmutar naquele ser feliz que eu nasci para ser? E que foi colocado na minha frente? Tem um livro do Chico que chama Calma. Toda feira do livro espírita eu gosto de chegar primeiro e eu comprar todos que tem, porque eu fico sem nenhum. Porque a primeira frase que vem nele é assim: você se encontra no lugar para desenvolver as suas habilidades e ser feliz. Então nenhum lugar é mais propício ou menos propício, mas é exatamente o que eu preciso. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que pensais mal nos nossos corações? Então eu falei me ative a 3 trechos do Evangelho que Jesus já fala do pensamento. Um é nesse, no capítulo 3, e o outro é no 7, no 5 e 7. Ele fala exatamente do pensamento adulto, da forma como pecar com o pensamento. Mais um. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envolto perispírito, como num espelho, tanto nele corpo, e aí de certo modo se fotografa. Desse modo, é o que os mais, faltou uma palavrinha ali, dos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Então, quer dizer, quando eu estou pensando, o meu pensamento está sendo fotografado. O meu pensamento tem o quê? Forma. Na antiguidade, os magnetizadores do século passado haviam notado que os sonâmbulos não só percebiam os pensamentos das pessoas, como que se punham em relação, sob a forma de imagens, geralmente localizadas no cérebro, como também, eventualmente, fora dele, e mais ou menos imersos na aura das pessoas que na ocasião tinham na mente o pensamento correspondente à imagem. Olha o tempo que vem isso, que está se estudando. Então não é uma coisa inventada por Kardec, nem é uma coisa inventada pelo Espiritismo, é o que existe. Se nossos pensamentos têm forma, quem são os primeiros a vê-los? Se nós ainda, nesse mundo de provas e expiações, ainda não conseguimos muitas vezes ver, quem vai enxergar? Com toda certeza, as companhias que a gente está atraindo para nós. Só um exemplo que tem no Evangelho, em várias passagens. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro. Embora seu corpo esteja aqui, seu corpo material esteja impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, no qual reproduz todas as variações. Quer dizer, a pessoa pensou em matar, ela continua aqui, mas o pensamento dela já desenhou a hora que ele vai matar, que a pessoa vai sair, quem ele quer matar. Isso está desenhado. E os amiguinhos que estão aqui estão fazendo o quê? Tem os amigos que são deles, mas tem os inimigos dele e do outro que ele quer matar. E que de alguma forma tem alguma vingança para fazer. Executa fluidicamente o gesto. O ato que tem o desígnio de cumprir o pensamento cria a imagem da vítima e cena inteira se pinta, como um quadro tal como está em seu espírito. Então, se na hora a gente percebe que a gente, para onde o nosso pensamento está indo, a gente não deixa ele voar, a gente volta, segura e fala: não, eu não quero pensar dessa forma, eu não sou assim, eu ainda serei capaz de rezar por essa pessoa. Eu ainda serei capaz de tirar isso do meu coração. Eu sempre falo que não existe nada que a doutrina espírita liberta, ensina a gente a ser livre, como é o perdão. Ah, mas eu perdoo, ele não perdoa, o problema dele. Você já tirou do seu coração. Você já está livre disso. Eu falo que a primeira coisa que a doutrina espírita, ensina a gente a ser feliz, é o tal do perdão. Né?
Ah, ele não me perdoou. Bom, vai ficar o peso com ele, eu não vou carregar isso também. Olha quando eu carrego, quando eu desenho isso, quer dizer, isso está retratado inteirinho, acima de mim, na minha frente. Eu posso não estar enxergando, mas eu desenhei tudo isso. E os outros amiguinhos que estão do outro lado também estão vendo. Quer dizer, eu coloquei a pessoa, eu fiz o ato de matar, eu fui até lá? Não, mas eu já desenhei, então tem um outro que pode fazer isso, que vai me incentivar cada vez mais a eu chegar a esse objetivo. Eu falo, e a gente pode perceber, olha, esse não é o caminho do meu pensamento, nem é o caminho do meu coração. Jesus, me ajuda a tirar esse pensamento da minha cabeça, a tirar essa raiva que está dentro de mim. Me ajuda a me libertar disso. Isso quando eu estou consciente. Quando eu já sou muito elevado, eu já nem penso. Mas aí vai demorar um pouquinho assim, sei lá, algumas encarnações na frente. Então a gente já nem pensa nisso, já nem pensa o mal. Eu já estou perfeito. Agora o duro é aquele que pensa e fica esperando até o dia, não desvia esse desejo. E continua persistindo. Então, o que é isso? O pensamento veio, mas a vontade determinou que ele faça. Por isso que o pensamento do homem é o pensamento que está no seu coração. E a gente tem algumas, eu acho que não dá para vocês verem direito, mas algumas formas de pensamento, né? Que são bem bonitinhas. Afeição animal, avidez pela bebida, são as formas que a gente vai desenhando em volta da gente. Amor, paz, ciúme. Olha, gente, existe uma coisa mais repugnante do que uma cobrinha, uma lesminha? Cólera. E um pavor súbito, um medo de repente. E uma coisa muito importante, por enquanto nós estamos vivendo no mundo exterior, espiritualmente, tudo que o mau pensamento pode fazer dentro de nós e para o outro que está à nossa frente. E principalmente, que tipo de companhia ele vai atrair para nós, que vai andar conosco todos os dias. O pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. Quando a gente fala do sistema nervoso simpático, é o que nos orienta, que vai controlar as nossas sensações de medo, de pavor. Então, o tipo de pensamento que eu tiver também vai determinar cada vez que eu vou ter um ataque cardíaco, uma coisa que eu estou vendo. Cada vez que eu vou ficar tão apavorada que em vez de, na hora do acidente, em vez de eu socorrer, eu paraliso. Mas isso causa um pouquinho pior ainda, e hoje em dia, quantos médicos já estão percebendo isso, né? Principalmente uma doença que hoje está para todos os lados, que é o câncer. Pode passar mais um. Tá. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculado aos processos de elaboração da vida mental. Principalmente nós que somos espíritas, que sabemos que muita coisa não vem, que a gente já carrega um pouquinho para trás, né? Mas todos podemos garantir que os processos da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Quer dizer, a gente estava conversando, antes de eu falar, sobre a Zilda. A Zilda fala que é meu exemplo de vida. Não, aqui, Helena. Zilda, como é que você está? Não, assim, então, tá meio esquisito, assim, ainda estou com bastante anemia, eu falo anemia. Ela teve um câncer e depois teve 2 leucemias. Cada 2 anos. Ainda viraram para você depois de um ano que ela ia fazer exame, não tinha nada. Olhando, mas será que eu tive isso mesmo? Não tem nada, que eu tenho. Isso é porque eu tinha acabado de fazer exame e você tinha sumido. Ela é o tipo da pessoa, não, meu filho às vezes dá um trabalhinho, meu filho dá um trabalhinho, então, mas logo eles vão sarar. Ou seja, os órgãos estão doentes, mas eu não estou doente. E essa foi a vida dela, e ela tem 76 anos,
sobrevivente à última leucemia, que foi há 1 ano atrás. 1 ano e meio, 1 ano atrás. Quer dizer, é uma pessoa que você entra, ela não reclama, ela não xinga, nem nada. A única coisa que ela faz, como é que ela fala? Vou fazer pão de queijo. Eu falei, Zilda, faz o seguinte, faz o pão de queijo da esquina da sua casa, tem uma outra, porque o tanto de gente que você já prometeu, né? Ah, mas eu fui muito ajudada, nem. O povo foi muito bom para mim. Como é que uma pessoa dessa fica doente? Em tudo, ela achou, em todos, ela achou um pedacinho dela se regozijar com aquilo e agradecer. O médico que cuidou dela, que ela fez as quimioterapias todas, ele falou, nenhum paciente mais quer ir lá para a clínica sem a Zilda, não, porque ela levava pão de queijo, quibe, para todos, né? Tinha 10, ela levava mais um tanto que fazia, né? E isso ela no hospital, você passava, a minha sobrinha médica estava cuidando dela, falou, doutora Laura, eu tirei o que deu, mas vamos ver depois como é que vai ficar, depois da quimioterapia, como é que ela vai reagir e tal. E ela falou com o médico, assim, doutor, eu vou fazer um jantar lá na minha casa, semana que vem, você vai lá. Não tem? O médico falou, dona Zilda, vamos esperar um pouquinho, tá? Só vai fazer jantar assim, eu vou lá. Então, ela nunca se considerou doente. Então, ela poderia ter células doentes que ela tinha que ter mesmo, e depois disso, isso não é questão minha, isso não pertence a mim. Eu falo que foram 2 pessoas. A outra é uma moça de Bandeira que também teve papinho. 28 anos, ela está com colostomia. Nossa, Helena, não, meu intestino não está respondendo muito não, mas eu estou ótima. Quer dizer, depressão não foi, não passou na porta, nem nada. Nesse sentido, a influência é maior que supomos, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, toda vez que nós estamos emitindo, nós temos os nossos amigos. Como a gente emite o nosso pensamento, é o que eles estão absorvendo. E como é que eles absorvem isso? Da vivência deles. Se eu projeto o bem, eu vou ter quem está propondo a fazer o bem, quem está querendo evoluir, que está do meu lado, aqui junto comigo, e ele vai estar no meu pensamento. Só que esses que já estão mais evoluídos vai respeitar sempre o meu livre-arbítrio, a minha vontade. Agora, aqueles irmãozinhos que ainda estão um pouco atrasados, né? Quando chegou, para eles era não buscar a evolução que os outros buscaram, o que vai acontecer? Ele vai entrar nesse pensamento ruim nosso, vai fazer com que ele fique maior ainda. E se hoje eu tenho um que simpatiza com esse pensamento ruim, amanhã eu vou ter esse. Dentro do lado. Como é que eles falam quando a gente tem um dependente químico em casa? A gente tem um dependente químico e 10 codependentes. Porque todo mundo passa a viver em função daquilo. É a mesma coisa o nosso pensamento. À medida que a gente desenha, a gente vai ter uma vida mais tranquila ou mais perturbada. Porque se ele só conhece a perturbação, é isso que vai se reproduzir na nossa vida. E a gente já tem os retratinhos bem seguidos, eles não vão precisar de muita coisa. Vigiar e orar. Nunca foi tão necessário isso. E como a gente demora a entender isso, né? Vigiar e orar. Vigie os pensamentos e ora a Deus para você ficar livre daquilo que não é concernente ao espírito que você é hoje, ao ser humano que você se tornou. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. É a primeira coisa que a doutrina ensina para a gente. Não existe culpado. Olha para o espelho e vê como é que você está se portando com você. Olha para você e vê todos os dias o que você está colocando no seu dia. Não é mesmo? Portanto, o meu pensamento de manhã, será que eu chego para conversar com o espelho? Eu falei isso ano passado. Olha para o espelho, olha que garota bacana. Gente, está cheio de olheiras. Nossa, mas vou passar uma maquiagem, vai ficar bom, daqui a pouco meu dia está começando e vamos embora que eu não tenho tempo para perder. Hoje em dia a gente fala, não tem tempo para perder, porque a gente está atrasado para chegar no serviço. Aí quando você começa a refletir um pouquinho da doutrina espírita, né? Você tem um monte de professor na Terra para te ensinar, mas um tanto no céu.
Aí você fala assim, ó, filho, pode ser tua última oportunidade, então vai viver tudo. E seja feliz agora, hoje, entendeu? O chefe que você tem é esse mesmo que você merece, e é o que você precisa, né? O seu irmão que está aqui do lado dentro de casa, que não limpou a casa do cachorro, deixou para você, também é o que você precisa. Vai aprendendo um pouquinho e sai feliz, que é melhor. Você está na tua melhor versão, é melhor não voltar para trás não. Vai do jeito que tá bom. E assim a gente vai dando um passo de cada vez, fazendo o quê? Isso é só para a gente ser feliz, mas é para a gente ser saudável. Isso é para a gente tentar mudar a aura que a gente cria para nós. Como dizia Santo Agostinho, que ele chegava de noite e falava assim, o que eu fiz hoje de bom? Né? Quantas coisas eu já fiz? Eu me propus de manhã a fazer isso, isso, isso e isso. Eu falo assim, se eu já tiver um pensamento hoje o dia inteiro sem julgar, já estou no luto faz tempo, nossa, sem julgar já está ótimo. Mas quer dizer, o que eu me propus hoje? Quantas pessoas eu fiz sorrir? Mas antes de eu fazer sorrir ao outro, será que eu tive condição de sorrir de mim mesmo? Olha, eu cometi umas, principalmente quando não se cobra muito, eu cometi umas barbeiragens hoje durante o dia, caramba, mas eu aprendi pra caramba. Era natural que eu fizesse isso mesmo, por que eu vou exigir de mim outra coisa? E essas exigências nossas, muitas vezes, nos levam a alguns abismos que a gente não precisa. Por isso, o desejo que está no nosso coração. Eu tenho desejo de me aperfeiçoar, eu tenho desejo de ser feliz, então eu tenho que começar amando esse que está aqui dentro. Amando esse espírito que sou. Eu estou na minha melhor versão. Pior do que isso, só depende de mim. Então eu prefiro, né, fazer as pazes consigo mesmo e caminhar. Porque daí você começa a dar um passo de cada vez e você vai vendo que um passo de cada vez você está melhorando a cada dia. E as coisas que antes te perturbavam tanto, não é que você, como é que fala, virou covarde. Né? A gente pensa muito nisso também. Né? Você não respondeu, você é um covarde. Né? Você não enfrentou. Eu falo, primeiro que eu tenho que enfrentar são os lobos que eu criei dentro de mim. Se eu não consigo enfrentá-los, não adianta eu enfrentar o outro. Né? Que de fora eu só vou jogar raiva. A ansiedade, né? Aquilo que a gente tinha que ter feito ontem, não conseguiu fazer, a gente fica ansioso depois, é a mesma coisa. Enquanto eu não consigo fazer as pazes comigo mesmo e olhar para mim e falar assim, olha, lembrar, né? Eu também sou uma pessoa criada por Deus, ele também me quis aqui. Eu não estou por um acaso. Eu também tenho alguma coisa para cumprir com ele aqui. Algumas coisas que eu trouxe do passado e outras que eu tenho para cumprir aqui, que eu me propus a isso. Então que a nossa primeira proposta do dia seja essa, lembrar que somos filhos de Deus e que nascemos para ser felizes. Estamos no mundo de provas e expiações, sim, mas em nenhum lugar está escrito que elas têm que ser difíceis. É o olhar que eu dou para ela que vai tornar difícil ou leve. O coração é o centro do nosso ser. Ele é o foro mais íntimo do ser humano. Está relacionado com a alma, onde o homem tem contato consigo mesmo através do seu pensamento, emoção e vontade. Este texto diz que sobre todas as coisas que se deve guardar, devemos guardar o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Depois desse, eu tinha separado um texto, um poema do Oswald de Andrade. Se vocês tiverem oportunidade, é um poema pequeno, que ele fala exatamente do pensamento. E, logicamente, eu não decorei, mas ele coloca assim, que ele achava que ele tinha muito sentimento, porque ele estava feliz, ele abraçava. Aí, quando ele foi se medir de cima a baixo, ele viu que ele só tinha pensamento, que estava muito longe ainda dele desenvolver o sentimento. Que o nosso passo na Semana Espírita seja esse, né? De todo dia a gente se olhar e falar, eu mereço ser feliz e eu sou um ser admirável. Se eu sou um ser admirável, eu tenho muita coisa boa para fazer aqui. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo aprendizado, muito obrigado pela oportunidade.
Água primeiro. Nós que agradecemos, viu, da casa, viu? Mais uma vez ter você aqui foi muito bom, viu? Nossa, eu agradeci Muito bom. demais. Eu falei assim, gente, eles vão olhar assim, mas de novo ela não deu da casa pra mim? Foi muito bom. Nós agradecemos muito, viu? Muito obrigada a vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Continuando com os nossos olhos elevados até Deus, nosso querido Pai, até nosso querido Mestre Jesus. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, a nossa querida irmã Narcisa, pela oportunidade desta casa, deste estudo. Agradecer a palestrante desta noite, por todos os ensinamentos, por todo o aprendizado. Possamos voltar para os nossos lares, carregando boas energias, boas vibrações que recebemos desta noite. Possamos ter uma semana abençoada, cheia de paz e de muita luz. Que assim seja.